Aleluias! Muito bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês em mais um domingo. Hoje a gente vai estar encerrando a série acerca do propósito eterno de Deus. E a gente viu na primeira semana acerca da criação. Deus criou o homem com um propósito, que foi de se relacionar com ele. E como o bom baiano fala, Deus ele não dá ponto sem nó. E logo em seguida a gente vê aí o processo da queda do homem. Infelizmente resulta na morte espiritual, consequentemente o distanciamento entre o homem e Deus. Deus poderia ter parado naquele momento, mas Deus ele não faz nada em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito bem definido. E hoje nós vamos fazer o fechamento dessa série falando acerca desse processo que Deus fez, que mesmo o homem tendo virado as costas para ele, Deus ele não desistiu e criou meios, criou recursos para poder trazer de volta o homem para si. Então eu quero começar orando com vocês, entregando esse momento ao Senhor. Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, por esse tempo precioso na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco profundamente, trazer um pouco mais acerca da revelação do Teu amor para nossas vidas. Contudo, nós queremos reconhecer aqui nesse dia que nós não somos nada sem o Senhor e que precisamos totalmente da Tua presença em nós. Por isso, Senhor, venha ao nosso socorro, nos ajuda a sermos pessoas melhores que possam viver uma vida de separação, para que possamos estar fazendo a Tua vontade em todo o tempo. Fala conosco e nós te apresentamos esse tempo ao Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado, no nome do Teu Filho amado Jesus. Eu quero começar vindo com vocês Romanos capítulo 1, dos versos 20 ao 24. E esteja com o seu coração aberto, com sua mente aberta e deixe o Espírito Santo falar com você. Romanos capítulo 1, vamos iniciar dos versos 20 ao 24 e diz o seguinte: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, não há desculpa. Portanto, quanto conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Olha que coisa interessante. Perceba aqui que Deus, por conta da dureza, por conta do desejo do homem, Deus permitiu. Então Deus ele não faz nada de forma aleatória. Deus ele não faz nada para poder obrigar o homem. Deus ele dá espaço para que o homem entenda a intenção do seu coração e com isso ele possa fazer a escolha correta. Era muito fácil Deus chegar naquele momento e dar uma palavra de obrigatoriedade para o homem, de obrigação. Mas Deus ele permite que a gente possa fazer a nossa escolha de forma racional. Nunca se esqueçam que a conversão ela começa primeiro aqui, na nossa mente. É necessário que a gente mude o nosso entendimento. A gente já vê isso lá no capítulo 12 de Romanos também. E o termo grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade, se a gente não muda a nossa mentalidade, a gente não consegue avançar.
E claro que toda mudança requer um sacrifício de nossa parte. Imagina o estudante universitário que quer se tornar um médico. Medicina é uma profissão que você tem que estudar constantemente. Então não tem como você se tornar um profissional de medicina sem muito estudo. Então você tem que se sacrificar para poder chegar a esse estado de mudança. Então toda mudança requer um sacrifício da nossa parte. Vamos para o verso 28 ao 32 do mesmo Romanos capítulo 1. E ele continua dizendo: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha aí, é necessário que a nossa disposição mental esteja focada, ligada com Deus. Quando a gente vê lá, capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente vai fazer o processo de tentação com Eva, ele usa 3 características. Lembra que a árvore era agradável aos olhos, desejável para obter conhecimento, e desejável, agradável e atraente. Então, cuidado com tudo que se torna muito atraente. Satanás ele vai fazer, é como um chefe de cozinha. O chefe de cozinha trabalha um prato tão ornamentado, tão bonito, que a pessoa sente desejo de comer por aquilo que está vendo. Então, Satanás ele é estrategista, o nosso adversário ele não brinca em serviço. Então, muita atenção, muito cuidado com as artimanhas de Satanás. E aqui no 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus tinha dado uma ordem ao homem: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida eterna. E aquela palavrinha perigosa: não foi bem assim. Certamente não morrerão, a serpente falou para Eva. E aí começou a distorcer de forma sutil a palavra de Deus. Então ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A partir daí é como se as escamas dos olhos tivessem caído. Lembra que quando na viração do dia Deus vinha se encontrar com o homem, e aí Adão e Eva se escondem porque tinham naquele momento entendido que estavam nus. A natureza como de uma criança, na simplicidade, com a inocência, deixou de habitar agora na vida do homem, porque a maldade, por conta do pecado da rebeldia, da rebelião contra Deus, fez com que os olhos do homem, a mentalidade do homem agora, passou a ver as coisas de uma forma corrupta, distorcida. Por isso que Deus pergunta, Deus sabia, claro, onde Adão estava naquele momento, mas era necessário que o homem, porque Deus ele não força, e aí a gente já começa a ver o princípio de Deus para com o homem. Deus ele não vai forçar a barra em momento nenhum. Deus ele pergunta: Adão, onde estás? E aí Adão fala: Senhor, olha, estou nu, por isso tive vergonha e me escondi. E aí você começa a ver já que a relação passa agora a ser uma relação em trevas, uma relação obscura. Por isso que o verso 3 de Gênesis capítulo 1, a gente vê aquela revelação maravilhosa. Quando o primeiro elemento que Deus cria, qual foi? Quem lembra aí da primeira sessão? Haja luz. Muito bem, quem falou acertou. Haja luz. Por que haja luz? Deus não fez a luz o primeiro elemento em vão, porque ali ele já estava dizendo para o homem a forma de relação que ele queria ter com o homem. O que luz representa? Transparência, verdade, tudo isso. Então não era em vão que Deus tinha dito haja luz, porque essa relação ela não poderia ser corrompida, mas foi corrompida. Então, a partir desse momento, a gente vê aí a luta agora do homem para poder retornar. Então, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. O homem, nesse momento, passa agora
a se comportar como inimigo de Deus. Quando o homem assumiu para si a rebelião, ele disse: Deus, espera aí, dá um tempo, eu agora vou viver minha vida conforme a minha vontade, segundo aquilo que eu acho que é certo. E Deus, imagino eu que Deus ficou olhando de lá: ô meu filho, eu vou permitir, mas você não sabe o quanto vai precisar padecer, mas eu vou fazer isso para poder te tratar. Mas vai lá, você quer isso, vai lá, mas eu tô aqui. Quando você precisar, é só chamar que eu tô aqui. Então, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, todas essas características, em pleno século XXI, parece que Paulo escreveu aos Romanos pensando na nossa geração. Quantas pessoas a gente conhece, a gente vê com essas características, com esse perfil, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa é a característica das pessoas que vivem fora do padrão de Deus. Então, muito cuidado. Eu quero voltar para o início aqui rapidinho, no mesmo capítulo 1, versos 16 e 17. E fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Olha aí, do princípio até o fim vai ser pela fé. Então, quem imagina que a salvação vai ser pelas muitas boas obras, então o primeiro alerta. Então, a salvação, ela é por meio da fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E o interessante aqui, gente, vocês conseguem entender que a Bíblia ela não pode ser lida por textos isolados. A Bíblia, ela compõe um grande contexto e ela se entrelaça. Ela não pode de maneira alguma ser lida com textos soltos. Porque observe quando ele fala aqui no verso 16, não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu leio esse texto aqui, o que é que você lembra? Vamos lá em Atos capítulo 1, versos 8. Quem lembra de Atos? Atos versos 1, capítulo 1, versos 8. O que é que fala? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. Ao contrário do que muitos pregam, dizem que o poder que a palavra fala pra gente, que revela pra gente, não é esse poder de mistério, de que muitos falam vaso quebrando vaso. Gente, o culto ele deve ser racional. Pelo amor de Deus, entendam. A palavra de Deus ela é clara. O poder de Deus é o poder para sermos testemunhas dessa graça. E como é manifesta a graça de Deus em nós? Através do seu Filho Jesus. Não tem como desconectar uma coisa da outra. Então, o poder de Deus, esse poder que Deus dá para mim, dá para você, é o poder para a gente anunciar esse evangelho, essa mensagem poderosa. E como é que as pessoas vão poder retornar o caminho? E aí existe aquele termo do hebraico, techuvá, que significa fazer o caminho de volta. Então, desde quando o homem pecou, quebrou-se a comunhão entre o homem e Deus, essa fenda, ela foi ligada através de uma ponte. E essa ponte foi construída pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz.
E essa ligação, esse religare, aí tem outro conceito de religião, religare, que significa religar de novo o homem a Deus. Então, religião tem muito mais a ver com o conceito da ação de Deus em nós do que um conceito denominacional da coisa, do sistema, entende? Então, meus amigos, eu quero ler Romanos capítulo 3. Vamos caminhando aqui. Romanos capítulo 3, versos 21 ao 31. Deixa eu só mudar a versão aqui da Bíblia rapidão. Então não tem como a gente viver dissociado. Então a palavra de Deus é esse poder para a humanidade. E abrindo um parênteses, vou te fazer uma pergunta aqui para sua reflexão, para minha reflexão. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, o mundo clama, o mundo está clamando por libertação. Mas a verdadeira libertação vem através da manifestação desse poder, que é a revelação da graça de Deus, que é você dar testemunho de Cristo para a população, para a humanidade, para as pessoas que não necessariamente você tem que ir para outra nação, nem todo mundo tem um chamado para ir para outra nação. Talvez a sua nação seja a sua casa, você deve começar dentro da sua casa, sendo exemplo dentro de sua casa, filhos sendo exemplo para os pais, marido amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, esposa sendo submissa, mas não submissão no sentido de servidão, de escravidão, de dependência do homem. Vocês, mulheres, são uma joia rara, um bem precioso que Deus deu pra gente. Ai de mim se não fosse minha esposa orando por mim o tempo todo. Porque ela é uma auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea significa isso. Está nesse processo de submissão, ou seja, está sob uma missão, abaixo de uma missão. A mulher, ela acompanha o marido lado a lado, ela não está nem em cima nem embaixo, ela está do lado. Vocês são uma bênção em nossa vida. Romanos capítulo 3, 21 ao 31, que diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. E não há distinção, lembra? Primeiro para os judeus, também para os gentios. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não quiseram. E graças a Deus, e a gente vê isso desde o Antigo Testamento, quando na caminhada, Deus permite que mesmo no conceito de lei, da separação do povo judeu, ele permite os estrangeiros serem incorporados. Isso já começou a demonstrar o coração de Deus, ou seja, que nenhum homem se perca, que nenhuma vida fique distante de uma vida de relação com seu Pai, com seu Criador. Esse é o propósito eterno de Deus, que nenhum homem se perca. E o que é que o coração de Deus bate? Que nenhum homem se perca, que nenhum homem se perca, que nenhum homem se perca. E como o homem vai poder retornar a Deus? Através da sua vida, através da minha vida, levando esse testemunho. Você quer ser poderoso em Deus? Eu vou te contar um segredo. Seja poderoso dando testemunho da vida de Cristo. Assuma para você o que Cristo fez, o exemplo dele. E aí você vai ganhar uma multidão de vidas. É simples, não tem show pirotécnico, não tem gritaria, não tem roda-roda, não tem gritar, falar alto. Não existe palanques, aglomerações. Não precisa. Seja um discípulo, seja você um pequeno Cristo. Amém? Verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí você pode perguntar, mas Wilton, por que eu preciso me envolver com Deus? Eu sou um empresário bem-sucedido, não bebo, não fumo,
tenho um carro, ganho meu dinheiro honestamente, emito nota fiscal, pago meus impostos, né? Ainda faço boas obras, dou cestas básicas a uma comunidade tal, XYZ. Eu preciso de Deus ainda para quê? Amigo, amiga, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente vai ver que por conta de um homem entrou o pecado e com o pecado a morte. Mas também por conta de um único homem veio a justiça, e com a justiça, com essa graça, veio a possibilidade de uma vida eterna novamente. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Você não tem que pagar nada, o maior preço foi pago, é gratuito, o dom gratuito de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como é que se dá o processo de redenção? Através do sacrifício de Cristo na cruz. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havendo deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Não fique também se martirizando por conta de uma vida de pecado que você levava anteriormente, porque Deus ele nos justifica. Ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Olha que coisa linda. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos assim a lei. Vamos avançar um pouco para o capítulo 5 do mesmo Romanos, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Como é que nós vamos ser reconciliados, queridos? Através de Cristo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso, queridos, que mesmo você, sendo um pai exemplar, um empresário perfeito, um homem que não bebe, não fuma, não tem vícios, não trai esposa, você, mulher que tem sua vida para sua casa, dedicada à casa, ao marido, aos filhos, eis aí a resposta. Porque todos nós pecamos. E o pecado, ele faz separação entre mim e Deus. Mas Deus, ele permitiu que o sacrifício do único filho dele na cruz propiciasse para a gente esse retorno para casa. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão, olha aí, até Moisés, que representa a lei.
até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus. E o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, porque um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio para de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão uma vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só, muitos foram feitos pecadores, desobediência, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou avançar aqui rapidamente por causa do nosso tempo. E vamos aqui, para ganhar um pouco mais de tempo, ler logo Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Deixa eu só mudar a versão aqui. Se a internet ajudar. A internet não está ajudando muito agora. Mas vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Que diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amigos, uma vida de pecado, ela tem consequências. E o salário do pecado a gente está vendo aqui que é a morte. Mas a graça, ela gera na gente a possibilidade de experimentarmos esse dom gratuito de Deus, que é vida eterna. E indo para Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 39. Eu já estou terminando. Romanos capítulo 8, versos 28 ao 39, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deixa eu só parar aqui rapidinho nessa palavra, serem conformes à imagem do seu Filho. Vocês lembram lá em Gênesis que quando Deus faz o homem, Ele faz o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E vocês lembram o que significa imagem? Tem essa palavra no original grego, significa harakter, que tem a ver com caráter. Ou seja, Deus criou o homem para poder ter o caráter de Deus, ou seja, os atributos, a idoneidade, uma vida de desejo daquilo que é santo, que é puro, que é separado, daquilo que é bom, daquilo que é transparente, daquilo que é correto. E aí a gente vê Paulo falando também em outra carta dele, falando acerca de no que devemos pensar. Percebe como uma coisa está atrelada à outra, a gente não pode fazer separação. A Bíblia, ela se encaixa.
A Bíblia não é apenas um livro histórico, é a revelação do coração de Deus para nós. É o nosso manual de vida. Na Bíblia tem tudo, gente. Tem resposta para tudo. Então vocês conseguem entender que viagem louca e ao mesmo tempo como é maravilhoso em um livro escrito há milhões de anos. Quantos séculos aí você for contar, como é perfeita essa revelação. E ainda tem gente que diz que é apenas um livro histórico. Como assim um livro histórico? Não tem como, não tem como. Então, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou. Gente, Deus já tinha essa... Aqui a gente não vai entrar na teologia da predestinação, não é isso que se refere, mas em relação ao desejo do coração de Deus. Porque Deus ele não desiste de mim e não desiste de você. Essa é a revelação do amor de Deus para a sua vida. Talvez Satanás tenha gerado uma mentira no seu coração e não permita que as mentiras do diabo te afastem do amor de Deus. Porque você é precioso, você é preciosa para Deus. Não foi Deus que te abandonou. A palavra fala que os braços dele não estão encolhidos para que não lhe possa salvar, nem os ouvidos dele surdos para que não lhe possa ouvir. Deus ele está lá disposto e disponível, está o tempo todo. Basta você dizer, papai, que Deus vai se apresentar. O que foi, meu filhinho? Deus ele te ama, ele quer cuidar de você. Deus ele não tem filhos preferidos, até porque a preferência é uma palavra perigosa, porque quando há preferência, existe aí um início de separação. Mas existem filhos que preferem mais a Deus do que outros. Então seja você aquele que escolhe estar aos pés do seu pai. Gaste tempo, ou melhor, ganhe tempo na presença de Deus. Ganhe tempo vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Continuando aqui, verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, não tem desculpa. Deus ele tem desejo, ele separa, ele justifica, ele glorifica a gente nele. Então o que é que a gente está esperando? Aquele que nem mesmo, olha só que tremendo, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ou seja, Deus ele não fica preso no meu pecado ou no seu pecado. Ontem a gente estava aqui na base da Jocum Destino e no momento de café, de confraternização, de comunhão com os irmãos, a gente fez uma brincadeira com a irmã que tinha matado uma abelha. E vocês sabem quando a gente mata a abelha, ela libera um xerofônio que chama as outras abelhas para poder atacar. E a gente começou a vigiar com a irmã. Isso é zelo, é cuidado para ela também não se sentir, né, que a gente estava pegando no pé dela. E aí a gente falou para ela que a gente ia parar. Deus leva, esquece isso que eu fiz, me perdoa. E é assim, imagina Deus. Imagina o que Deus faz com a gente. Deus ele não leva em tempo a vida da gente que a gente levou sendo ignorantes, pecando, errantes nessa terra. E a palavra também tem um versículo que fala que aquele que julga é pior. Então, muito cuidado. Não é meu papel, não é seu papel. Então, se o irmão cometeu, entrega ele a Deus, apresenta ele a Deus e pede a Deus para mudar o coração dele, mas não é o meu papel, não é o seu papel. Amém? 36. Como está escrito... 35. Quem nos separará do amor de Cristo? 34, desculpe.
Vamos lá, 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Tem até uma música, né? Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação. Essa é do meu tempo, tá? Então, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. A única pessoa, presta atenção aqui, eu ia pedir para você anotar com caneta de ouro, mas eu sei que nesse tempo está complicado a gente achar caneta de ouro. Mas imagine que a sua caneta agora que você está tomando nota é uma caneta de ouro. Escreva, porque essa palavra ela é poderosa. E é o seguinte, a única pessoa capaz de fazer separação entre você e Deus é você mesmo. Oh, eu? Nossa, eu pensava que a minha cruz era meu esposo, minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu chefe que é perseguidor, meu colega de trabalho que me persegue. Não. Gente, a única pessoa capaz de fazer separação entre você e Deus é você mesmo. Nós que lutamos contra nós mesmos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue compreender o que é tal maneira? Não tem como. Nem eu nem você. Mas Ele amou o mundo de tal maneira que o que foi que Ele fez? Ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para ter a vida eterna e eu não perecer, eu preciso crer. A gente lendo inverso. Então existe uma regrinha básica, uma regrinha simples. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Olha aí, luz de novo. Eu agora não consigo mais ler um versículo que tem a luz e associar ao Gênesis 1:3, porque o Senhor é a luz do mundo. Então era a revelação dessa maneira de relacionamento, fora de uma vida de trevas, pautado numa vida de transparência, porque quem mantém segredos com Satanás vive nas trevas. Então viva uma vida de transparência, seja transparente com você mesmo e abra o seu coração para Deus. Converse, procure seu líder, seu pastor, seu discipulador. Conversa com ele, talvez você tenha lutas internas que você não tenha conseguido vencer até hoje, mas a gente está aqui para poder somar com você, para poder te ajudar. Nós não somos seus julgadores, seus acusadores. Esse papel é de Satanás. Nós estamos aqui como amigos, em família, para poder te ajudar a vencer. Amém? 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E você já reparou o que tem em 1 João 3,16? Porque em João 3,16, eu também não consigo mais ler sem ler 1 João 3,16. E bora ver que coisa linda acontece aqui. O que é que Deus fala pra gente? Qualquer que odeia... Não. 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a própria vida pelos irmãos. Gente, amor, entrega, sacrifício. Deus, Ele se revela pra gente em amor. Em amor. Alguns... Tá, e pra que é que eu preciso, Wilton? Olha, lá no Éden, o homem tinha uma vida que seria imorrível, digamos assim. O homem foi criado para ter uma vida eterna em relacionamento com Deus. Mas aí a gente viu que o pecado entrou e fez separação entre o homem e Deus. Beleza. Mas o propósito de Deus é resgatar, porque o propósito de Deus é eterno, e se Ele é eterno, Ele não muda. E um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. E glória a Deus por isso, porque imagina se Deus fosse um Deus inconstante. A gente viu aqui em todo o tempo que o homem se contaminou, se corrompeu, preferiu fazer imagens, ídolos, novos deuses, a imagem da criação, deixando de lado o Criador, e fizeram imagens em forma de homens, em forma de animais, estátuas que têm olhos e não vê, boca e não fala, nariz e não sente cheiro, ouvidos e não ouvem, têm pés e não podem caminhar com a gente, mãos e não podem nos abraçar para demonstrar a revelação do seu amor. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que está atento às nossas necessidades, que a gente fala com Ele e Ele se manifesta, Ele revela, Ele fala, Ele responde a nossa oração. E eu fiz um desafio com vocês semana passada, para que durante essa semana vocês dedicassem um tempo em seu quarto, apenas para poder ouvir a voz de Deus. Eu queria que você mandasse aí no chat e dissesse, compartilha com a gente como foi sua experiência essa semana. E quem não fez, misericórdia, vai morrer não. Deus é misericordioso e ainda vai dar mais uma semana para a gente praticar. Então, se você não fez, pratica essa atividade essa semana. Se tranca no seu quarto, em vez de falar, acalma o seu coração, acalma a sua mente. A gente está vivendo aí um mês chamado Setembro Amarelo, um mês no qual é dedicado ao cuidado a pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que tiram as suas próprias vidas, mas o que levam elas a tirar a sua própria vida? Deus é a solução. A depressão vem por um estado de desânimo, por algo que a pessoa passou. Esse estado de descontentamento, de desagrado, faz com que a pessoa se feche, se enclausure ali no seu casulo. E esse estado de comportamento faz com que Satanás entre ali e comece a gerar aquela enxurrada de pensamentos. Então eu quero te convidar a acalmar as muitas vozes que às vezes te fazem não ouvir a voz de Deus. E como é que você acalma essas vozes? Entra no teu quarto, busca o teu pai que está em secreto ele te responderá, ele vai te recompensar. Então fala com ele: Pai, eu estou aqui e eu estou aqui apenas para poder ouvir a tua voz, se revela para mim. E com certeza, queridos, Deus ele vai se revelar para você. Existem muitas formas que Deus fala com a gente. Você já sabe a forma que Deus fala com você? Deus pode falar através da leitura da palavra, através de um louvor, através de um irmão que fala algo e você, na hora, aquela vozinha que você sente lá dentro, te incomodando,
não é uma mera coincidência. Perceba que é o Espírito Santo te conduzindo a algo. Então a palavra que vai lá e bate, a música, a letra da música que vai lá e... Deus fala muito comigo através de músicas, de letras das músicas. E começou no ano passado, no dia do meu aniversário, na virada do meu aniversário, Deus me dá um trecho de uma música. No ano retrasado, foi aquela música Quem mandou largar a rede? Ou seja, algo específico para a minha vida que eu precisava naquele momento. Esse ano, na virada do dia 30 para o dia 31, eu ouvi uma frase, eu acordei e falei, Rubinha, o Senhor me deu uma música, mas eu não sei o que é. E eu disse para ela uma letra. Alguma coisa como mudar a sua história, que Deus faz nascer janela em parede onde não existe. Eu nunca tinha ouvido essa letra e Deus me deu, eu não lembro agora direito como é, mas Deus me deu a letra dessa música. Eu falei com ela, ela falou, amor, isso aí é uma música. E quando eu fui ver a letra da música, que maravilha. Então Deus fala com a gente de muitas formas. Então Deus, Ele quer que a gente se relacione com Ele de modo simples. E eu quero te convidar a viver uma vida de relação com Deus. Você que está separado, você que decidiu no seu coração andar afastado do amor de Deus, eu quero te convidar a se reconciliar com Deus. Porque existe a possibilidade de você voltar a ter uma vida de relacionamento. Ah, Wilton, mas eu tenho muitos pecados, eu pequei muito. Amigo, não importa, querida. A gente viu aqui que Deus, Ele esquece esse tempo de transgressão. O interesse dele é que você volte à casa do oleiro para Ele poder te refazer. Se permita. E eu quero te convidar nesse dia. Então, existem algumas formas de você entrar em contato com a gente. Pode ser aqui através do nosso canal, manda uma mensagem pra gente, ou manda um direct no nosso Instagram, se você se sentir mais confortável, no nosso Zap também, mas não deixa de falar. Olha, Wilton, pastor, eu quero voltar, manda para Jackson, manda para as mulheres, as meninas, as mulheres que se sentirem mais confortáveis, procura a Uri, procura a Rubinha, procura a Neidinha, a Gardênia, a Vanessa. Os homens, procura a mim, a Jackson, a Lucas, a Du. E a gente está aqui para poder te servir. Não fica sozinho, não ande sozinho. Você andar sozinho, você vai estar como presa fácil para um leão voraz. Que na primeira esquina que você derrapar, ele vai tentar te pegar. Mas Deus, Ele revelou o amor de Cristo para que eu e você pudéssemos voltar a essa relação. E como Ele vai... O que é resgatar a vida eterna? Ah, como é a vida eterna vai ser lá na glória? Não. Eu quero te apresentar o que é uma vida eterna. Em João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Não existe, queridos, você querer as coisas do reino sem você se relacionar com o dono do reino. Não adianta você querer estar na sala do trono para audiências sem que você tenha um relacionamento íntimo com o dono do reino, com o rei. E a vida eterna é esta, é relacionamento. E quando deve começar lá na glória? Não. Amados, a vida eterna começa agora. A partir do momento em que você dedica a sua vida a uma vida de intimidade com Deus, a vida eterna começou. E é isso que Deus tem para mim e para você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou mais me alongar. Eu sei que o Espírito Santo está movendo muitos corações, muitas vidas. Deus está marcando sua vida. Deus está marcando a sua história. E eu vou orar para que Deus te dê força. Para que você possa fazer a escolha de retornar, de fazer esse caminho de volta para casa. Para, como os judeus falam, essa techuvá. E esse caminho de retorno não vai ser um caminho fácil. Uma vida em Cristo não é um caminho fácil. Eu não posso ser hipócrita e dizer que daqui para frente você vai ter só maravilhas.
existirão espinhos, mas nessa caminhada você vai ter a mim, vai ter aos irmãos para poder estar te apoiando. Você não vai estar andando só, mas depende de você fazer a sua escolha. Amém? Feche seus olhos que a gente vai orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado pela revelação do seu amor nesse dia para nossas vidas, porque podemos entender que o Senhor é o maior interessado em nossas vidas. Por isso o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para morrer, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Que sofrimento não deve ter sido. Quantos de nós teríamos essa coragem de dar o nosso único filho? Muito provavelmente a gente não daria, mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou aquilo que o Senhor tinha de mais precioso para morrer por nós, pelas nossas vidas. E eu quero orar para que o Senhor conceda graça, para que o Senhor vá de encontro agora a cada pessoa que tem desejado te servir, mas Satanás tem gerado acusações terríveis, tem falado que essa pessoa não tem mais jeito, que não tem cura, não tem conserto, e todas as vezes que ela tenta, ela cai, mas isso é mentira de Satanás. Nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra nos garante isso, por isso Satanás é um mentiroso. E eu quero orar para que essa pessoa nesse momento receba a força do Senhor, para que essa pessoa receba a graça do Senhor, para que essa pessoa seja revestida de graça, de força, para poder tomar essa atitude e dizer: Senhor, eu necessito de Ti, eu cansei, eu caminhei sozinho até aqui, mas eu não posso, não tenho como mais andar sozinho, Senhor. Me ajuda. E vá, Senhor, de encontro a essa pessoa nesse momento. E gera cura da alma, gera cura, gera novo ânimo, para que essa pessoa anime, para que essa pessoa desenvolva uma vida assim, uma nova vida no Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor faça a sua face resplandecer sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Amados, que essa semana seja uma semana de graça sobre sua vida. Seja uma semana de novos desafios e com novas experiências. Mas saiba que sobre todas essas experiências, Deus ele está com você. Amém? Eu quero dar alguns avisos aqui rapidamente. Nós vamos estar retornando às nossas atividades presenciais lá no espaço de reunião no primeiro domingo de outubro, dia 4 agora, às 9h30. Eu quero te convidar a estar com a gente lá no nosso espaço de reunião, às 9h30. Agora, claro, seguindo todos aqueles protocolos de segurança. Leva sua máscara, leva o álcool em gel. Se você tiver com algum sintoma de gripe, resfriado, por favor, fique em casa. A gente vai estar gravando as ministrações. A gente vai estar gravando as ministrações e estar postando depois no nosso grupo lá do YouTube. Como a nossa internet é um pouco limitada lá, a gente não consegue fazer uma transmissão ao vivo. Mas você vai receber a ministração lá no nosso canal. Então não deixa de seguir a gente. Se você está visitando e ainda não segue a gente aí no canal da Igreja Andante, lá no YouTube, aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha, compartilha também esse vídeo com as pessoas que você conhece. Tem pessoas que necessitam ouvir essas verdades. Compartilha com elas. E durante essa mesma semana também, a gente vai estar retomando as reuniões presenciais da nossa reunião da Igreja nas Casas. Então, o grupo de Itinga, que se reúne lá em Itinga comigo, eu vou estar mandando um zap para vocês, a gente vai estar combinando o horário. Muito possivelmente vai ser na terça-feira, mas aí a gente se fala. Os outros líderes de grupo também vão estar entrando em contato com os demais irmãos para poder estar trazendo o dia e o horário para poder fazer esse ajuste. E também a mesma regra é válida. Chega lá na casa do irmão, por favor, tira o calçado, né?
usa máscara, leva o álcool em gel. Se tiver com algum sintoma, por favor, fique em casa. Então a gente tem responsabilidade com o nosso irmão também. Então, meus amados, que Deus te abençoe, uma ótima semana a todos e até uma próxima. Próximo domingo, Jackson volta a assumir as ministrações aí. E um grande abraço a todos, fiquem na paz. Deus abençoe.